Nossa tarefa principal aqui hoje, né, e amanhã, logicamente, no debate, é de situar claramente, do ponto de vista da situação política nacional e internacional, esses acontecimentos que atingiram o nosso partido, né? Esse inquérito. E definir, logicamente, as tarefas fundamentais que decorrem dessa análise. Queria chamar a atenção de vocês, em primeiro lugar, para o fato de que esse inquérito ele é uma coisa extremamente grave do ponto de vista da evolução política do país de conjunto, né? Fica evidente, todo mundo acompanhou aí, teve uma repercussão bastante grande na imprensa capitalista, na imprensa burguesa, o acontecimento. Há muitos processos, muitos protestos, há uma divisão interna na burguesia em relação a esse problema, porque justamente é extremamente grave. Como todo mundo sabe, toda vez que o STF faz alguma coisa, e isso daqui é um dos problemas que nós temos com o Superior Tribunal no Brasil, isso se torna uma norma a ser seguida por todas as instâncias judiciais inferiores. Significa o seguinte, que se o Alexandre de Moraes, né, em nome do STF, pode cancelar toda a comunicação de um partido político legalmente estabelecido no país, simplesmente porque ele considerou, subjetivamente, que as opiniões aqui são atentatórias ao Estado de Direito, às instituições democráticas, sei lá como ele formulou isso daí, um juiz de primeira instância pode adotar essa mesma medida contra um partido político em qualquer lugar do país. E isso daí colocou um pouco numa situação delicada, né, o conjunto dos partidos políticos e, de um modo geral, o conjunto da sociedade, que está olhando para o descalabro arbitrário desse processo e está preocupada não com o PCO, né? A maior parte, logicamente, da política burguesa não está diretamente preocupado conosco, mas está preocupado com o tipo de precedente jurídico que vai ser criado com essa e outras medidas. Vocês imaginem, por exemplo, que na eleição o juiz do Tribunal Regional de Roraima, que apoia o candidato do latifúndio, etc. e tal, de Roraima, decide atacar aí o partido de oposição, seja ele qual for, com os mesmos argumentos, que fulano falou isso, que fulano falou aquilo, etc. e tal. É tudo muito subjetivo, né? Pode parecer, essa primeira apreciação do problema pode parecer exagerada, mas vejam vocês o seguinte, as coisas já estão se desenvolvendo assim. Nós vimos aí que o vereador do PT, né, do Paraná, foi cassado porque o ato público adentrou a igreja. Tudo bem, na época nós nos posicionamos, falamos que não é correto, né, você ingressar num lugar de culto religioso sem autorização das pessoas responsáveis pelo local.
Mas, por outro lado, nós assinalamos também que isso daí é um problema menor, né? Não é que ele cometeu nenhum tipo de crime. Foi um erro que, pelo qual ele deveria simplesmente pedir desculpas e ponto final. Ele perdeu o mandato. O deputado Glauber Rocha, do PSOL, Glauber Braga, perdão. Quem dera, né? Para ele que ele fosse o Glauber Rocha. Está muito aquém da figura. O deputado do PSOL bateu boca com o Arthur Lira e já foi incluído num processo de cassação do mandato. Quer dizer, você tem que tomar muito cuidado com o que você fala, porque qualquer juiz, da cabeça dele, sem nenhum critério objetivo, quer dizer, uma lei que diga, né, que se você pode ou não pode falar A, B ou C, ele pode colocar qualquer pessoa, em qualquer situação, numa punição drástica, né? Nós temos que considerar aqui que você cassar o mandato de um deputado federal, de um vereador eleito, é um atentado contra o regime representativo que existe no país. Você está cassando aí o voto de milhares de pessoas, às vezes de centenas de milhares de pessoas. Essa semana eu vi também um caso que pareceu assim uma ironia, né, do destino, que um dos principais impulsionadores dessa política de censurar todo mundo e caçar todo mundo, que é a deputada estadual do PSOL, Isa Pena, também está ameaçada de cassação, porque ela teria dito ao delegado que está fazendo o inquérito daquela moça que foi agredida no judiciário, que ele errou ao não prender o agressor logo de cara. Só. Então, isso aí foi considerado um desacato à autoridade do delegado. Isso significa que tudo é possível. Você vai falar uma coisa e você pode perder mandato, perder um emprego, ser preso, ter o seu órgão de comunicação cassado. Se estabeleceu uma situação de barbárie jurídica total. Isso é muito grave. É uma situação que não pode perdurar. Por isso, né, é importante a gente salientar aqui que o jornal Globo, o jornal Estado de São Paulo, o jornal Folha de São Paulo, publicaram matérias, seja como editoriais, no caso do Globo, seja através de articulistas relativamente importantes, profissionais do quadro do jornal, condenando o que eles chamam de ativismo político do STF. Né? A Folha de São Paulo, um dos articulistas mais reacionários da Folha de São Paulo, aquele que defende todo tipo de arbitrariedade, escreveu uma matéria sobre o problema judiciário e falou: diante disso tudo, é difícil não concordar com o PCO quando desanca as atitudes do STF. Quer dizer, já não é a esquerda que está protestando, já não é simplesmente organizações populares. No interior da burguesia, a situação é uma situação de crise. E é uma situação muito grave mesmo. Né? Então, eu queria primeiro colocar para vocês esse problema. Nós, PCO, nós estamos no meio, né, estamos no olho do furacão de uma crise institucional gigantesca. Acho que nós temos que considerar que não é coincidência que tenhamos sido nós o partido afetado, não é coincidência, né?
aqui as coisas estão se desenvolvendo de uma maneira relativamente lógica. Recentemente, né, quando apareceu aquele caso do Chico Buarque, que falou que não ia mais tocar uma música porque as feministas, entre aspas, né, e a gente deve tomar muito cuidado em dar esses títulos para as pessoas, porque tem muito farsante no país, né, tanto na direita como na esquerda. A pessoa se apodera de um título aí e todo mundo acha que é para valer. As feministas, ditas feministas, pressionaram o compositor a não contra a música dele. Uma coisa absurda, né? Porque quem é que vai julgar uma obra de arte desse ponto de vista? Isso daí já é uma coisa, uma faceta, uma característica totalitária. Naquele momento, nós explicamos o seguinte, alguém chegou e falou assim, não, mas isso daí é um caso só, não sei o quê, papapá, papapá. Nós falamos o seguinte, não é verdade. Você pega um caso, que seja um caso importante, e você reprime. Toda repressão é assim. Você reprime aquelas pessoas, né, que você considera que têm uma determinada importância ou que vão opor resistência. Uma vez que você reprimiu os mais audaciosos, o resto não fala mais nada. Né? Quer dizer, se eles conseguirem abaixar a cabeça do PCO, vai se estabelecer assim uma situação que é um verdadeiro reino de terror no país, que já está se estabelecendo, e isso daí vai ter consequências extraordinariamente graves. Né? Então, eu coloco essas primeiras questões que é para situar bem a importância do problema que nós estamos vivendo. Né? Na roleta do destino, aí, da fortuna da política nacional, a bola caiu no nosso número, caiu no número 29. E nós temos a responsabilidade de tratar o problema e dar uma resposta. Quer dizer, literalmente falando, nós estamos com a iniciativa da resposta. Nós temos que mostrar que não vai passar isso daí, que não pode passar, que é grave. E nós temos que estender. Vou falar mais disso daí no final dessa exposição aqui. Bom, para considerar esse problema, né, nós temos que considerar, em primeiro lugar, a situação internacional, que eu acho que nós temos que ter clareza. Sendo essa aqui uma conferência partidária, o partido tem que ter muita clareza do que está acontecendo. Nós temos que ter uma definição e um prognóstico que seja o mais preciso possível sobre o problema. A primeira questão é a questão da Ucrânia. Tá? Nós temos acompanhado, nós somos o partido que mais acompanha esse problema no Brasil, de longe, não há a menor dúvida, né? Nós acompanhamos isso melhor do que a imprensa capitalista. E nós temos mostrado aqui que a situação ela é uma situação verdadeiramente desesperadora para o imperialismo. O imperialismo, numa certa medida, foi pego de surpresa por um erro de cálculo em relação à situação toda, com a reação do governo russo de impedir, né, o estabelecimento da OTAN e de bases militares e armas nucleares, etc. e tal, no território vizinho da Rússia. Isso daí abriu uma crise internacional que é a maior crise internacional de várias décadas. Várias. Né? Num certo sentido, nós estamos vendo aqui uma crise que é parecida com as crises que antecederam a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Há um enfrentamento global, né,
o imperialismo procurou colocar sob a sua disciplina política todos os países contra a Rússia, fracassou, lançou uma série de sanções extremamente duras contra os russos, isso daí também fracassou, e todo mundo está vendo que se transformou numa espécie de bumerangue, o tiro saiu pela culatra, porque a situação social na Europa não para de se agravar, né? Nós ainda não vimos o final desse problema nos países europeus, mas a situação é grave, né? Basta acompanhar a imprensa internacional para ver que todo mundo reclama que as contas de combustível, de eletricidade, etc. e tal, estão na estratosfera nos países europeus. Já começa, inclusive, a haver uma movimentação da classe operária europeia contra a carestia. Uma coisa mais ou menos inevitável. Quer dizer, a crise é tão grande que ela pode ter reintroduzido, aparentemente introduziu, né, o enfrentamento entre o regime político e a classe operária, que era um enfrentamento que estava relativamente congelado nas últimas décadas, por causa da política neoliberal. É uma situação gravíssima. O imperialismo norte-americano, que coordena tudo isso, está numa situação muito difícil, né? O governo Biden se encontra numa crise que é, segundo os próprios analistas norte-americanos, é a maior crise de um governo norte-americano desde a época do governo Nixon, que foi um governo que caiu, né? Existe, inclusive, a possibilidade de que esse governo não termine o seu mandato, dada a dimensão da crise. Quer dizer, do ponto de vista internacional, nós estamos numa crise inédita, né? Qual é o... Bom, os russos, com calma, né, metodicamente, ocuparam e continuam ocupando toda a região oriental da Ucrânia, né? É uma perda territorial para os ucranianos extremamente grande, um golpe muito profundo. Cerca de 25% da agricultura ucraniana, que é a base da economia do país, está passando para esses territórios, né? Está trocando de mãos, e é também a região mais industrializada do país. Os russos já dominaram praticamente toda a região, os russos e a população local, não podemos esquecer disso daí, né? Apesar de toda a mentira da imprensa capitalista, a população local tem um papel de destaque no enfrentamento militar, juntamente com as Forças Armadas russas. Já recuperaram todo o território da antiga província ucraniana do Lugansk, né? E agora, né, com terminado essa etapa da operação militar, eles vão se dirigir para o que seria a província do Donetsk, né? E provavelmente os russos vão ocupar toda a faixa territorial do Mar Negro, o que é uma perda inacreditável para a Ucrânia. Daí o desespero também do imperialismo, né? Que uma potência menor, né? A gente não deve acreditar na propaganda da imprensa internacional de que a Rússia é a superpotência mundial. Não é assim, né? A Rússia é uma potência menor. Os próprios analistas norte-americanos e europeus têm essa caracterização. Agora a propaganda diz outra coisa, mas eles sempre tiveram essa caracterização. É uma potência regional, não é uma potência mundial, né? Isso é muito importante. Que um país como esse desafie a ordem internacional, quer dizer, o mando, a dominação do imperialismo norte-americano, do imperialismo europeu e japonês, é catastrófico desse ponto de vista, né? E os russos estão tendo
uma vitória extraordinária. Recentemente, o Putin fez um pronunciamento público declarando que a ordem mundial anterior acabou, né? Nós vamos ver muita coisa nesse filme. Ainda não vou me estender aqui em todos os detalhes, mas a situação é muito fluida, né? E o apoio que os norte-americanos têm para isso daí também é muito precário, o que é uma coisa muito importante. Só para a gente ter uma ideia, não sei se foi a ONU, quem que foi, convocou uma reunião dos países africanos com o Zelensky, né? Compareceram 5 países africanos. Os outros não se deram ao trabalho nem de ir ver o que o homem tinha para dizer. Quer dizer, quem está sofrendo na pele com o imperialismo sabe que não deve dar apoio nenhum. E o mais importante, que eles saibam isso daí é muito natural, é que eles tenham a capacidade de rejeitar. Quer dizer, que eles não têm medo do que vai acontecer, da pressão que o imperialismo vai fazer sobre eles. É um fracasso, né? A situação do imperialismo é um fracasso. Bom, qual é a conclusão que nós temos que tirar disso daqui? A conclusão é a seguinte: diferentemente de pessoas muito otimistas, né? E esse otimismo vem de uma perspectiva política equivocada, que é uma perspectiva política reformista. São pessoas que acham que a ordem mundial, quer dizer, o regime político que governa o mundo, ele pode ser reformado, ele pode ser mudado sem violência, sem guerras, sem revoluções, através de uma série de ações que vão mudando aí o status político e econômico mundial. Isso é uma completa utopia, uma fantasia política. Isso não vai acontecer assim. O imperialismo não vai abrir mão do seu poderio, a não ser que os povos, né, se insurjam de uma maneira muito decidida contra o imperialismo. O imperialismo vai reagir. Nós estamos vendo aqui que nós temos uma escalada, né, que é um sinal também muito importante, muito claro da situação, na província externa da Rússia de Kaliningrado. Kaliningrado, que fica no Mar Báltico, não tem ligação territorial com a Rússia, embora seja parte da Rússia. É uma parte ali da Polônia e da Alemanha antiga que acabou caindo nas mãos da antiga União Soviética depois da Segunda Guerra Mundial. E é estrategicamente muito importante. O governo da Lituânia, né, que é um dos 3 países, dos pequenos países bálticos ali, decidiu estabelecer um bloqueio, né, territorial à passagem das mercadorias da Rússia para Kaliningrado e vice-versa. Eles alegaram, né, que isso daí não é uma atitude agressiva, seria apenas a materialização das sanções que foram decididas pela União Europeia, o que não é verdade. É uma provocação, né, que mostra que o imperialismo procura, e um setor do imperialismo procura escalar os acontecimentos, quer dizer, ampliar a guerra. Coisa que eles já haviam feito, né? Não é uma novidade isso daí. Eles já haviam feito isso na Síria e haviam fracassado. Quer dizer, da maneira como a coisa está indo, né, com essas provocações, tem provocações também contra outros países que são aliados da Rússia, né, como é o caso da Transnistria. Os poloneses fazem provocação, os norte-americanos mandam armas, etc. e tal. Há todo um esforço para internacionalizar o conflito. Isso mostra, né,
independentemente de uma avaliação mais precisa, mais detalhada que a gente possa fazer, de quais são os passos que eles querem dar nesse sentido, isso aí mostra que não é simplesmente que o imperialismo vai aceitar a derrota e ponto final. Né? Essa derrota, justamente pela magnitude que tem, elevou a tensão mundial. Né? Ela conduz, de maneira quase inevitável, a uma generalização do conflito. A gente vê que já existe, né, a tendência à internacionalização no caso da China, em Taiwan. Né? Todo dia você vê uma notícia de que a Marinha norte-americana atravessou lá o mar territorial da China, Taiwan fez não sei o quê, os chineses fizeram não sei o quê. As tensões estão crescendo ali. O imperialismo mostrando que ele não vai, ele quer mostrar, né, ele quer dar a entender que ele não vai aceitar mais nenhuma ruptura dessa ordem internacional que ele domina, o que é uma coisa muito difícil, né, de estabelecer um status quo neutro depois de todos esses acontecimentos. O próprio imperialismo não quer status quo neutro. Né? O imperialismo, o que ele quer, nós já falamos isso daqui, é importante repetir, é muito simples. Eles querem pegar a Rússia, que é o maior país do mundo em extensão territorial, e dividir isso daí em 5 ou 6 países. Países menores. Porque os países menores são mais fáceis de oprimir do que os países grandes. Né? É isso que está em jogo. Né? Eles querem uma balcanização do território russo, do território da Federação Russa. E isso não vai parar. Quer dizer, aqui ou a situação evolui para uma crise cada vez maior do imperialismo, ou a situação vai evoluir para uma investida que levaria à liquidação da Rússia como país. Da maneira como está organizada a ordem mundial, não há possibilidade, né, de um acordo, a não ser um acordo provisório. Né? Por enquanto, vamos deixar assim, mas a tendência ao recrudescimento é uma tendência permanente. Qual a importância desse raciocínio para o problema nacional brasileiro? É que, se a tendência mundial é ao recrudescimento, é ao agravamento das tensões, isso vai se refletir no Brasil. A política brasileira, a política de cada país individualmente, num certo sentido, mas num sentido muito concreto, é a manifestação específica, peculiar, da situação, das contradições e das crises da situação internacional. Quer dizer, se há um agravamento, né, da crise, da relação entre os países imperialistas e os países atrasados na esfera mundial, nós vamos ver também, né, um agravamento da luta de classes dentro de cada país. E isso daí é uma questão que tem que estar presente na nossa avaliação geral da situação política. Por que é importante esse aspecto? Né? Porque a esquerda brasileira ela está vivendo uma das suas famosas fases do mundo cor-de-rosa. A cada tanto, eles levam... o povo brasileiro, né, leva uma pancada duríssima na cabeça e o pessoal, né, da esquerda fala assim, vamos esquecer essa pancada que a gente levou e vamos apostar que o mundo vai ser cor-de-rosa. Todo mundo deve se lembrar aqui de que a cadeira presidencial da Dilma não tinha nem esfriado ainda, e o senador de Pernambuco, Humberto Costa, foi na revista Veja, que é dessas revistas que não falam mentira nenhuma, não fazem fake news, etc. e tal, super sérias, e falou que tinha que virar a página do golpe. Quer dizer, bom, pessoal, já perdemos, tudo bem, vamos, a vida continua.
como estava antes da nossa extraordinária derrota, derrubar o presidente da República. Né? Então ele falou, temos que esquecer isso daí. É como se a pessoa fosse gerente de uma casa de ópio. Você está se sentindo mal, vai lá, toma um pouco de ópio, dorme, etc. e tal, que você vai acordar mais animado. Aí, depois disso daí, veio... enquanto ele queria esquecer, queria virar a página do golpe, nós tivemos todo o processo da Lava Jato, prisão de várias pessoas do PT, inclusive o Lula. Tivemos a fraude na eleição de 2018. Né? E agora eles estão de novo nessa versão cor-de-rosa. Né? Tudo se normalizou, acabou a crise, o Alexandre de Moraes, que é um cidadão do PSDB, não é mais golpista, ele agora é o defensor da democracia e das instituições democráticas, é uma coisa fora do comum. Né? Então, nós temos que, logicamente, observar esses acontecimentos, não apenas do ponto de vista nacional, mas do ponto de vista internacional. Quer dizer, os sinais da política internacional indicariam que o imperialismo quer chegar num acordo para restabelecer um regime aí onde o PT, por exemplo, no Brasil, venha ganhar 3, 4 eleições e vai ficar no poder? Não. O imperialismo não quer esse acordo. A política do imperialismo é uma política de terra arrasada. Ele precisa não apenas ter um governo que permita, né, uma investida duríssima contra a economia nacional e as condições de vida da população, como que ele precisa disciplinar esses países para apoiá-lo no terreno internacional. Essa também é uma caracterização que nós fizemos na época do golpe de Honduras. Nós falamos, o imperialismo ele não quer, o problema dele não é só a economia dos países latino-americanos. O problema é o disciplinamento político, né, na sua área de influência para que ele possa enfrentar a situação mundial. Né? É muito evidente que o imperialismo norte-americano, por exemplo, está preparando uma ofensiva econômica contra os chineses. Na verdade, já está em marcha essa ofensiva. Então, eles vão precisar que os governos latino-americanos rompam aí a maior parte das suas relações com os chineses e não estabeleçam novas relações. É isso que está colocado. É uma coisa extraordinariamente importante. E nós precisamos ter uma avaliação objetiva para não cair nessa política fantasiosa da esquerda. O que é que a esquerda nacional está pensando nesse momento? Eles estão pensando assim, as pesquisas dão o Lula como vitorioso em todos os cenários eleitorais. Então, se a pesquisa diz, é porque deve ser verdade. Porque os institutos de pesquisa, como a gente sabe, nunca mentem, né? Nunca manipulam as informações, nem nada. E segundo, né, o PT está jogando sozinho, não tem o time adversário. O time adversário, na opinião da esquerda, seria o Bolsonaro. Quando todo mundo está vendo que o Bolsonaro está num enfrentamento aí eleitoral, lógico, né? Não vamos exagerar o caráter do enfrentamento, está num enfrentamento duro aí com o STF justamente por causa das eleições. Quer dizer, o pessoal não está jogando sozinho. Às vezes eu tenho a impressão de que os dirigentes do PT acreditam que o que o Alexandre de Moraes está fazendo é para favorecer a vitória do Lula. Né? Às vezes, olhando o que eles falam, como eles veem as coisas, como eles apoiam as barbaridades do Alexandre de Moraes, né, eu fico com a impressão de que eles estão achando que colocaram uma pessoa do PSDB lá para controlar a eleição, para garantir que o Lula seja eleito, né, de qualquer maneira.
É uma barbaridade isso daí. Bom, nesse sentido, né, como é que a gente deve ver a situação imediata? Aqui nós temos que ter uma análise do que está acontecendo na América Latina. Né? Eu vi aí, né, apoiadores que são gente, em geral, do PT, né? É uma esquerda pequeno-burguesa, iludida. Eles colocaram um mapa que é assim. O mapa da América Latina é todo vermelho. Só no Equador e no Brasil é que a coisa estaria dominada pela direita. Né? Então, quer dizer, a ideia é o que é? Nós estamos no meio de uma onda vermelha na América Latina. Essa onda vai se impor, etc. e tal. É uma análise extremamente superficial. Primeiro porque uma parte dos vermelhos aí, eles não são nem um pouquinho vermelhos. É o caso do presidente do Chile, o Boric. É um homem dos Estados Unidos, todo mundo vê isso daí. Ele vai na reunião de cúpula da OEA, né, que já foi apelidada antigamente de Ministério das Colônias. Ele vai na reunião da OEA e ele mete o pau na Venezuela, em Cuba e na Nicarágua. Sendo que, por exemplo, a situação de violação, digamos assim, que é a expressão que ele gosta de usar, dos direitos humanos, a pior de todas é da Colômbia, onde organizações paramilitares matam gente quase todo dia da oposição. Todo dia. Aí o cidadão fala assim, não, mas o Maduro, quando teve aquela manifestação lá, morreu não sei quem e tal. Sendo que na Colômbia, né, existe um esquadrão da morte que mata sindicalistas, líderes camponeses, ex-integrantes da Farc, quase todo santo dia. Disso daí ele não fala nada. É um homem dos Estados Unidos, não é esquerda. No sentido de que é um governo progressista, de que é um governo que vai defender o interesse do país dele, o interesse do povo dele. Não é nada disso. Né? Agora, a esquerda comemorou também a vitória do Gustavo Petro. Pelas declarações que esse Gustavo Petro deu, também é difícil acreditar que o governo dele não vai ser muito diferente do Boric. Né? Quer dizer, também é uma esquerda, assim, por modo de dizer. É uma, digamos assim, é uma tecnicalidade, o caráter esquerdista do Gustavo Petro. Ele, inclusive, ele atacou o governo do país dele, né, do Duque, que é um governo criminoso, um governo que organizou, estimula o assassinato dos opositores políticos de forma sistemática. Ele caracterizou o governo como, falou, vocês são iguais ao governo do Nicolás Maduro na Venezuela. Veja só a declaração do cidadão. Né? Tudo indica que esse cidadão chegou ao governo com, se não com o completo apoio, pelo menos com o assentimento do imperialismo norte-americano. Depois o Biden telefonou para ele, aquela coisa toda para dar a entender que, na realidade, é mais um governo pró-imperialista que nós temos aí. Esse é um lado da questão. Outro lado da questão é o seguinte, os governos de esquerda, nenhum deles fez nada de significativo. O governo da Argentina é um governo burguês. É um governo, sei lá, se não chega a ser exatamente igual ao que seria um governo do PSDB, é um pouco menos. O governo do Peru é a mesma coisa. Governa com uma maioria direitista, com um acordo da direita. O governo boliviano, do Arce, é um governo que sofre um repúdio imenso da população. Quer dizer, para você viver no mundo cor-de-rosa, você precisa esquecer os detalhes. Né? A esquerda ganhou aqui, ganhou ali, ganhou acolá. O que está acontecendo na América Latina? O que está acontecendo é o seguinte,
nós temos aí uma forte tendência à esquerda da população. Isso é uma realidade. Isso a gente já havia caracterizado adequadamente quando a gente falou da situação chilena. No Chile, nós tivemos aí uma situação revolucionária. A chegada do Boric no governo é uma medida para conter o desenvolvimento dessa situação. Quer dizer, o imperialismo ele está numa política que é a seguinte: é preciso, né, de uma maneira muito controlada e muito limitada, permitir que a pressão saia pela válvula da panela de pressão. Né? Esses governos, o governo argentino, o governo peruano, boliviano, chileno e agora o governo colombiano, esses governos são a válvula da panela de pressão. Precisa tirar um pouco da pressão para que a situação volte ao normal. Se essa caracterização que nós estamos fazendo aqui, nós temos que discutir amanhã com bastante cuidado, é correta, isso significa que qualquer episódio esquerdista vai ser um episódio isolado para controlar a situação e depois vai voltar a ofensiva do imperialismo em todos os países. Né? No Brasil, nós estamos vendo. É muito óbvio que o imperialismo não entregou as cartas. Eles não falam nada do Lula, eles atacam o Bolsonaro, mas é óbvio que eles estão investindo na candidatura da terceira via. Se não der certo isso daí, eles vão passar para uma segunda etapa, que é o quê? Controlar a candidatura do Lula. No que o PT deu uma contribuição extraordinária. Primeiro colocou um vice que é uma coisa... não apenas é desmoralizante, tudo que a gente já falou, como é um problema. Né? Que o Alckmin está mal intencionado, basta ver pelo que está acontecendo. Primeiro, que o PT decidiu que ele vai participar ativamente da campanha. E ele aparece em tudo quanto é lugar. Quer dizer, então, eles estão fazendo um esforço para transformar o Alckmin numa pessoa de esquerda e popular. Né? Ele foi... A última que eu vi, que é uma coisa muito grotesca, ele foi lá num assentamento do MST e falou que aqui o trabalhador não é explorado pelo capitalista, como se ele tivesse, né, muita preocupação com isso. O nível de demagogia cínica, né, porque isso é uma demagogia cínica e rasteira, é ofensivo isso, né, mostra que nós estamos diante de um problema político grave com o Alckmin. Né. O próprio Alckmin, enquanto ele faz esse jogo duplo aí, ele está sabotando a candidatura do PT em São Paulo. E não é só em São Paulo. Ele e o pessoal da direita, do PSB, estão sabotando as candidaturas do PT em nível nacional. Eles estão trabalhando para a derrota do PT, essa aqui é a realidade. Né? Se essa derrota não acontecer, isso acho que tem muita gente no PT que tem dificuldade de entender como funciona a política da burguesia. Para eles é contraditório você combater uma candidatura e, ao mesmo tempo, procurar controlar essa candidatura na eventualidade dela ganhar. Mas, para a burguesia, isso não é contraditório. São apenas dois aspectos de uma mesma política. Significa também, né, com tudo isso que nós estamos vendo aqui, que, mesmo que o Lula ganhe, a situação não vai ser uma situação de grande vitória popular. Eles vão procurar controlar isso daí de todas as maneiras. Né? Uma coisa que chama muito a atenção, eu acho que é importante a gente debater esse dado aqui, é o seguinte, é a maneira como não só, né, a esquerda de conjunto, mas particularmente a campanha eleitoral do PT e do Lula
se omitiu diante do problema da privatização da Eletrobras. Quer dizer, existe aí toda uma pressão, toda uma tendência a, como é que se diz? Namorar com o imperialismo para ver se dá para ganhar a eleição com o apoio do imperialismo. Coisa que não, até o momento não tem nenhum setor importante da burguesia que apoiou a candidatura do Lula. Isso daqui, o problema dessa política geral da América Latina e no Brasil é que isso daqui conduz a uma derrota. Né? A derrota de 2016, né, muita gente até hoje não entendeu a importância do golpe de Estado de 2016. Ela foi diminuída pela reação que seguiu depois, pelo fracasso do PSDB, MDB, DEM, de montar um governo que funcionasse com o Michel Temer. A reação popular foi muito forte ao golpe, né? E nós tivemos uma participação importante nisso, porque o que estava planejado, eu acho que nós temos que ter muita consciência disso, é que o PT caísse como uma maçã podre da árvore, sem choro nem vela. A programação era essa. Um pouquinho de choro aí nas redes sociais, né? Mas vamos ter claro, se não houvesse uma tendência à resistência ao golpe, que acabou se manifestando e que nós impulsionamos, era capaz que o pessoal falasse até que o golpe foi bom, como alguns falaram, porque o governo da Dilma era um governo horrível, na opinião deles. Eu vi muita gente falando isso daí dentro do PT. Quer dizer, ia acabar que, né, você não precisava nem virar a página do golpe, porque o golpe, na realidade, não tinha existido. Então, nós vamos para uma segunda etapa. Nós vamos para uma terceira etapa, na verdade, do golpe, que a segunda foi a eleição de 2018. E a cada derrota a situação vai ficando pior. Pode não parecer isso daí, mas essa é a realidade. A situação fica cada vez pior. O que nós temos? Nós temos aí a seguinte situação. Se o PT, vamos pegar o que seria o cenário mais favorável, se o PT ganha as eleições, vamos supor que aconteça isso daí. Se o PT ganha as eleições, o governo do PT vai ser um governo confuso. Não vai haver quantidade de malabarismo que permita que ele seja um governo efetivamente coerente. Vai ser muito mais confuso do que foram os outros governos do PT, num certo sentido. Apesar de que a tendência inicial era que esse governo fosse um governo mais nitidamente de esquerda, por causa da luta contra o golpe. E isso daí vai levar a quê? Vai levar a um crescimento da extrema-direita. Né? O bolsonarismo que está sendo... Se o Bolsonaro perder a eleição, o Bolsonaro vai ficar aí, numa grande medida, como ficou o Trump, líder da oposição. Mesmo que a terceira via ganhe, a tendência do bolsonarismo se consolidar como oposição é muito forte, muito maior do que a esquerda se consolidar como oposição. Até porque o reflexo da esquerda vai ser o seguinte. Peguemos um outro cenário. Ganha a Simone Tebet. Qual vai ser a política da esquerda? Apoiar a Simone Tebet contra a oposição bolsonarista. A esquerda brasileira vai se transformar numa espécie de social-democracia europeia. E com isso daí vai se afundar totalmente. Né? Como aconteceu, em geral, com a esquerda europeia. A esquerda europeia não combate a política neoliberal de medo da extrema-direita. Ela fica atrelada à política neoliberal. Quer dizer, se o Lula ganhar, esse mesmo fenômeno vai se manifestar. Vai se manifestar a tendência a uma frente ampla com o PSDB e tudo mais.
o que vai implicar numa política muito direitista do governo. Se ganhar a terceira via, a esquerda vai ficar a reboque da terceira via, contra o bolsonarismo. E o bolsonarismo vai crescer porque vocês imaginem o que vai ser a política da terceira via no Brasil. Vai ser pior do que o Bolsonaro, do ponto de vista econômico. Quer dizer, então, nós temos que olhar o cenário político de maneira muito realista, né? Esse ataque às liberdades democráticas, ele é uma necessidade, a gente poderia dizer, até fisiológica do regime político burguês. Eles têm que restringir a capacidade de ação de todos os setores que não concordam com a política neoliberal, que é a política que eles aplicaram na Europa. Aplicaram, digamos, sejamos bem claros, de maneira muito bem sucedida. Tá? Nós temos aí uma crise enorme, né? Quem acompanhou a última eleição francesa viu o desastre eleitoral do Macron. A gente fica até pensando o seguinte, né? Como é que um candidato que tem essa rejeição na eleição parlamentar ganhou a eleição presidencial? É porque houve uma manobra onde a esquerda ficou a reboque dele, usando o espantalho da extrema-direita. A extrema-direita começa a levantar as reivindicações populares. No Brasil, se não fosse o PCO, a extrema-direita seria o partido da democracia contra a esquerda e o PSDB, etc., e tal, que são o partido da restrição às liberdades democráticas. Já estaria assim, né? Muita gente pensa que a nossa ação favoreceu a direita. Não, na verdade, não. Na verdade, a gente impediu que a direita ficasse com a bandeira sozinha da democracia no Brasil, né? Então, vocês vejam, a situação ela não tem saída desse ponto de vista, né? Por isso que os governos de esquerda, digamos assim, na América Latina, todos eles estão fracassando. Eles não rompem com a política neoliberal. E isso daí é a mesma coisa que você pegar uma carga de radioatividade. Acaba com você. Porque a política neoliberal significa matar o povo de fome. Que povo que vai apoiar uma esquerda que não cria condições para sair dessa situação em que os países latino-americanos foram colocados? Não tem jeito. Do ponto de vista da democracia, com a política identitária, a esquerda toda é a favor da censura, é a favor disso. No Brasil, a contribuição da esquerda para a barbárie jurídica e política é enorme. Quer dizer, é uma fórmula para o fracasso total e para a vitória da extrema-direita. Hoje, o bolsonarismo ele é um partido que a gente vê aí. Ele está tão pouco com iniciativa que ele procura se apresentar como o Partido da Liberdade. Todo mundo lembra como é que foi a primeira onda do PSDB que o bolsonarismo cavalgou. Era para acabar com tudo. Era escola sem partido, era proibir tudo, etc. e tal. De repente, você vê esse pessoal, né, que estava nessa onda, agora eles são todos democratas, eles são a favor da liberdade de imprensa, eles são a favor de todas as liberdades, etc., etc., etc. Agora, isso é uma circunstância. O bolsonarismo não mudou de política. À medida que a situação vai se deteriorando, a gente caminha para um governo, um regime político de extrema-direita. Vai atravessar uma série de situações? Vai. Mas a burguesia sabe que não dá para controlar a situação do jeito que está. Se vocês estão acompanhando a situação no Equador,
Vocês podem ter ideia de como é que é difícil. Né? O Equador está com o governo de direita, ele está quase que mergulhando numa guerra civil. E o governo de direita, que é um governo que seria, digamos assim, uma espécie de governo da terceira via, ele já aparece claramente como governo com características fascistas. Né? Eles fizeram uma passeata, uma contra-manifestação, né, em oposição à greve geral e tudo mais que está tendo no Equador. E na manifestação o pessoal gritava, fora os indígenas. Né? E foi destacado aí as palavras de ordem racistas, que nós temos que entender o seguinte, o Equador é assim, é um punhadinho de gente branca e o resto do índio. Né? Então, por aí vocês imaginem o nível do confronto que nós temos aí. Por que está essa crise? Porque a imposição da política neoliberal enfrenta uma resistência popular enorme. Né? A crise social latino-americana é muito grande. Coloca o problema de ou a gente avança para uma luta revolucionária ou vai avançar contra a revolução. Então, não vamos nos iludir com a feição aparentemente democrática do bolsonarismo nesse momento. Também não vamos nos iludir com outra coisa, que é o seguinte, acreditar que o pessoal da terceira via, como fazem propaganda, é um pessoal democrático. Eles são os piores fascistas. Né? A propaganda da esquerda se baseia no engano, na mentira do que aconteceu nos últimos anos no país. Tudo aquilo que a gente viu no Brasil, na época da derrubada do governo do PT, aquelas barbaridades direitistas, hoje o pessoal atribui tudo ao bolsonarismo, mas não foi o bolsonarismo. Era a Folha de São Paulo, a Veja, o Estado de São Paulo, a Rede Globo, era o Alckmin. Eles é que eram os mais direitistas. Isso aqui é muito importante de deixar claro. A gente precisaria, inclusive, aqui em algum momento, resgatar esses acontecimentos, porque a gente foi observar as manifestações de direita. A posição mais direitista era do pessoal justamente do PSDB, dos partidos da terceira via. Eles é que falavam as coisas mais escabrosas. Os jornalistas que atacavam o governo do PT com coisas muito direitistas, todos eles eram jornalistas da grande imprensa. Não era o Rodrigo Constantino, era o Reinaldo Azevedo, era o Demetrio Magnoli. Não era a extrema-direita, não era o Daniel Silveira que comandava a propaganda. Não. Era tudo gente da terceira via, que defende a política neoliberal. Esse pessoal, eles são fascistas. A única diferença que eles têm com o Bolsonaro é que eles não têm necessidade de mostrar essa carranca feia fascista a todo momento. Enquanto que o Bolsonaro é um demagogo. Né? Ele tem que conquistar um apoio popular. Os outros têm a imprensa, tudo. Quer dizer, então nós não podemos nos iludir, né, que fazer uma frente com o pessoal da chamada terceira via, ou seja, diretamente com o imperialismo, seja uma alternativa para o fascismo. Né? Esse é o quadro geral. Aqui eu queria acrescentar algumas coisas também para colocar no debate. Né? Um dos principais argumentos que foram utilizados contra nós, nessa questão do STF, de pedir a dissolução do STF, é que as pessoas, né, o que é muita arrogância de todo mundo, elas consideram que nós não temos tato, não temos sutileza tática. Né? Algumas pessoas, inclusive, falam, por que vocês não falaram isso em 2023? Né? Quer dizer, é mais ou menos assim, você tem um galinheiro com 50 galinhas. Né? Então você abre a porta e chama 200 raposas para invadir o galinheiro.
E aí você briga com a raposa depois. Mas depois, no seu galinheiro, só tem pena. Não tem mais galinha. Né? Isso o pessoal considera que é uma sabedoria tática. Primeiro você capitula, deixa a pessoa ocupar totalmente o espaço político, e aí você vai lá e combate ela depois que ela ocupou todo o espaço político. Não. Isso aí não é. É uma coisa totalmente inviável. Logicamente que as pessoas que falam isso não participam da luta política. Né? Quem participa da luta política, ainda mais nas condições, né, de defesa da população mais pobre, mais explorada do país, sabe que tudo que você perde vai pesar na sua conta de uma maneira muito negativa. Imediatamente, você não pode dar essa brecha. Né? Bom, há os que acreditam, né, que eu acho que é uma coisa totalmente sem sentido, que o cenário político seria o seguinte: o Bolsonaro está aí com as tropas militares para dar o golpe militar, e o Alexandre de Moraes, com aquela carequinha dele, está contendo o golpe militar. E eu sou obrigado a dizer que o pessoal não falta imaginação, porque você precisa ser um verdadeiro romancista assim, de ficção, como é que chama? De ficção assim, totalmente fantasiosa para acreditar que o STF vai conter um golpe militar se o golpe militar tiver para acontecer. O que eles vão fazer? Emitir um decreto? Vão chamar o general para depor no inquérito das fake news? Lógico que não vai acontecer nada. Eles não estão contendo nada. Isso é um puro jogo de cena eleitoral. E ponto final. Se os militares decidirem dar um golpe, é porque a burguesia acha que tem que dar um golpe. Se a burguesia e os militares acham, o aparato de Estado, quase todo, vai se alinhar ao golpe de Estado, obviamente. É assim que funciona a coisa. O que está acontecendo é o seguinte: o pessoal está dando autoridade para o STF fazer as coisas que ele já fez no passado, simplesmente isso. E como eles não consideram a possibilidade, né, de que seja criada aí alguma operação muito complexa para conter uma eventual vitória do Lula, como eles não consideram essa possibilidade, eles acabam na fantasia de que o Alexandre de Moraes está favorecendo o Lula contra o Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes teria um espírito, uma alma democrática. Então, ele não gosta do Bolsonaro. O Bolsonaro é muito antidemocrático, o que é uma coisa muito fora da realidade. Primeiro que o homem não tem espírito democrático nenhum, ele é extremamente autoritário, todo mundo já viu isso daí. O partido dele e o pessoal dele também é totalmente autoritário. Não existem esses democratas da burguesia no Brasil. A democracia no Brasil é você matar o pessoal no campo, na favela. É o reino da polícia militar, que extermina uma parte da população de maneira sistemática sob a guarida dessa gente. Essa é a democracia brasileira. É uma democracia de fachada. Democracia brasileira é como um policial falou uma determinada vez. Se você está em Moema, aqui em São Paulo, está no Jardim América, o policial tem que se comportar de maneira mais educada do que ele se comportaria, por exemplo, na cidade de Tiradentes. É isso. É uma etiqueta. Mas se o juiz mandar você invadir uma casa lá no Morumbi, arrancar o cara da cama, puxar ele pelos cabelos e colocar ele na viatura, vai para a viatura. Educação ou não. É só um jeito que eles têm para não fazer a coisa explodir. Mas não tem democracia, esse pessoal não é democrático em nenhum sentido da palavra. Tanto que a gente viu, esse é o terceiro processo onde o STF passa por cima de toda a legislação existente no país. Inventa coisa, inventaram coisa no Mensalão, inventaram coisa na Lava Jato, agora inventaram de novo. Eles inventam uma ficção jurídica que permite que eles façam qualquer coisa que eles queiram fazer.
não há democracia nenhuma. Ficar a reboque do STF na luta contra o bolsonarismo é entregar a luta. Isso nós temos que dizer para todo mundo muito claramente. O pior no Brasil, nesse momento, não é o bolsonarismo. O pior é o pessoal da terceira via. Por sorte, eles perderam todo o apoio político, popular. Porque, senão, a situação estava muito feia aqui. E se eles ganharem a eleição com o apoio da esquerda, né, porque imagine só, imagine um segundo turno entre Simone Tebet e Bolsonaro. A esquerda toda desesperada vai votar na mulher. Uma loucura isso daí. É uma verdadeira loucura. Vão estar dando a ela carta branca para fazer o que quiser. E se ela for eleita, vamos supor, o que vai acontecer? A esquerda vai ficar paralisada. Como eu falei, a oposição seria o Bolsonaro. É um beco sem saída isso. Então, é preciso que a gente afirme muito claramente que a nossa política de denunciar os ataques contra os bolsonaristas é a única política correta, que permite armar os trabalhadores, alertar para os problemas que estão colocados, denunciar a ditadura, porque essa ditadura é real, né? Permite elevar a consciência do pessoal. Nós temos que deixar isso absolutamente claro. Como conclusão, companheiros, logicamente que a nossa tarefa principal aqui nessa conferência é organizar a campanha contra o ataque ao partido, que a gente não sabe nem até onde vai esse ataque. No momento, eles bloquearam, né, o acesso às redes sociais do partido no Brasil. Elas estão funcionando no exterior, uma coisa muito extraordinária, que mostra o nível de democracia que tem no país, né? Porque ninguém achou, nem mesmo as redes sociais que censuram todo mundo, achou que era o caso de censurar o PCO. Vejam só vocês o nível da coisa. Então, logicamente que nós temos que travar essa luta com muita intensidade, porque a gente não sabe até onde vai isso daí. A gente não tem condições de estabelecer claramente o tamanho do problema que nós estamos enfrentando com o judiciário. Vão caçar o registro do partido? Não sabemos. O despacho do Alexandre de Moraes insinua isso. Ele fala uma coisa absurda. Fala que há graves indícios de que nós usamos o dinheiro público para financiar aqueles tweets que apareceram no... O que é absurdo, porque qualquer pessoa pode ver que não foi... O tweet foi escrever, só quanto dinheiro você precisa para escrever um tweet, né? Não teve investimento nenhum de dinheiro público, que a gente, inclusive, não recebe. Mas, ao colocar isso daí, o que ele está insinuando? Ele está insinuando que o partido poderia ter, inclusive, o seu registro cassado. Os militantes e dirigentes do partido podem ser presos? Pode ser, pode acontecer. Se a gente não teve tempo até agora, nós precisamos fazer isso daí, nós precisamos nos organizar para fazer isso daí, de colocar todas as histórias do inquérito das fake news, que os bolsonaristas nos contaram aí. É uma coisa de louco, né? Um exemplo assim muito extraordinário é que o Alexandre de Moraes mandou bloquear a conta bancária da mulher do Daniel Silveira, que é advogada dele e que não está no processo. Vocês imaginaram isso? E sem alegação nenhuma, ele mandou bloquear e tchau. Quer dizer, você mata uma pessoa, aí o cidadão vai lá e prende sua mulher. Por quê? Pelo fato de ela ser sua mulher, ela teve participação no crime, ela tem uma relação com você, então ela é criminosa. Isso daí é uma coisa que foi muito denunciada no caso do macartismo, né? Na época do macartismo era assim. Estabeleceram, não era também o macartismo, também era um processo que não tinha base jurídica nenhuma, né?
Era um processo de chantagem, parecido como esse aqui. Então, eles queriam tirar dos sindicatos, da indústria de entretenimento em vários lugares, os comunistas, as pessoas ligadas à União Soviética. Então, eles chamavam uma pessoa e falavam assim: você tem que denunciar, você tem amigo comunista, tem que denunciar, dizer quem são os seus amigos comunistas. Aí o cidadão fala: mas eu não sou comunista. Por que vocês estão me perseguindo? Estão perseguindo porque você é amigo de comunistas. Chama-se crime por associação, que é uma coisa que só em ditadura você pode ver isso daí. E aí, se o cidadão, nesse caso, por exemplo, o que eles faziam? Se o cidadão não falasse nada, eles mandavam o cidadão para a lista negra de todas as produtoras de cinema. Aí o pessoal do cinema, com medo, né? Porque o problema é o medo desse pessoal, tirava o cidadão do... Se ele era roteirista, não conseguia emprego; se era ator, não conseguia emprego; se era diretor, não conseguia emprego. Um monte de gente ficou sem poder trabalhar por causa disso. Tem até um caso engraçado, que uma parte do... Alguns roteiristas e diretores importantes foram trabalhar com um cidadão que fazia uns filmes assim, esses filmes bem baratos, bem avacalhados e tal, né? Então ele contratou todos aqueles figurões de Hollywood. Se não me engano, um deles era o Dalton Trumbo, um dos principais diretores. Aí o cidadão foi lá pressionar esse cidadão. Ele falou assim: você quer que eu demita todo mundo? Esse pessoal que eu estou pagando uma miséria para eles escreverem os melhores roteiros que eu já tive na vida? Não vou demitir ninguém. O que você vai fazer? Você vai falar que eu sou comunista? O meu público não quer saber disso daí. Quer dizer, o público dele não tinha, né? Não podia ser submetido à chantagem. O que está acontecendo aqui é chantagem, é terrorismo. O pessoal ficou com medo. Veja o caso 247. É um processo de macartista, efetivamente. É isso que está acontecendo. Então, a gente precisaria revelar tudo isso. No entanto, né, e isso daqui é a questão-chave, nós não podemos ficar numa posição meramente defensiva. Nós temos que partir para uma ofensiva no que diz respeito às liberdades democráticas. Nós temos que pegar e passar a limpo todo o problema democrático no país. Tudo. Nós temos que lançar, a partir dessa conferência aqui, uma campanha nacional por abaixo-assinado contra o crime de opinião. Né? Vocês viram aí que a gente produziu uma camiseta que fala: opinião não é crime. Nós vamos propor um projeto de lei. Lógico que o projeto de lei não vai ser aprovado, mas a campanha tem que ser uma campanha universal. Outra questão que também está na ordem do dia: nós temos que defender a imunidade parlamentar. Aí vai aparecer Agora eu já não sei, porque estão caçando tanta gente da esquerda que acho que os esquerdistas aí que têm esse miolo fraco, até eles vão concordar com a gente, né? Mas nós temos que defender que não pode caçar deputado assim. O pessoal está sendo caçado por coisas que eles falaram. É uma barbaridade. Nós temos que levantar uma campanha defendendo todas as questões, todos os direitos democráticos fundamentais. Inclusive alguns que para a classe média não parecem ser importantes, mas que são fundamentais, como o direito de greve, por exemplo. No Brasil não tem mais direito de greve. Você não pode fazer greve. Né? Eu tive numa conversa aí na internet com os professores de Minas Gerais, e eles falaram: o sindicato é multa de R$30 mil por dia. E por quê? Porque a greve é uma greve, sei lá também que tipo de coisa que poderia fazer com que a justiça impedisse o pessoal de fazer greve, mas por nada. Greve de professor. Greve de professor, não, o máximo que vai acontecer é que
o pessoal vai ficar sem aula por um período. Ponto final. Ninguém vai morrer, né, por isso. Então, vocês vejam, não tem direito de greve. Não tem... Os sindicatos perderam completamente a sua autonomia. O sindicato não pode fazer o estatuto de acordo com aquilo que a categoria acha que é certo. Já faz tempo, isso daí foi feito, inclusive, no governo da Dilma Rousseff, se não me engano. Reintroduziram, né, o estatuto padrão que foi inventado pelo governo fascista do Getúlio Vargas. Né, só falta a exigência do atestado de antecedentes políticos. Só falta isso daí. Né? Ao mesmo tempo, cortaram todas as verbas dos sindicatos, dizendo cinicamente que o sindicato não pode ser sustentado pelo Estado. Ele pode ser controlado pelo Estado, mas não sustentado. Quer dizer, enquanto, né, o pessoal dormia em berço esplêndido, aí, durante os governos do PT, inclusive, dezenas de direitos democráticos fundamentais foram sendo eliminados. Então, nós não temos que ter uma posição defensiva, nós temos que ter uma posição ofensiva, que é a posição correta para um partido revolucionário. Nós temos que partir para cima, né? Nós temos que bater na tecla de que os juízes têm que ser eleitos. Nós temos que revelar para toda a população nacional que esse pessoal que faz o que quer, o que dá na telha deles, independentemente de lei ou de qualquer outra coisa, o pessoal que fez o julgamento do mensalão, o Sérgio Moro, esse pessoal não foi eleito. Tem que se candidatar lá e ter voto. A eleição não é boa, tudo bem, mas pelo menos a pessoa vai ter que se expor, né, ao veredito popular, vai ter que manipular o povo para manter a sua situação. Vai dar mais trabalho do que simplesmente sentar lá e falar: hoje eu acordei sentindo que, como disse um advogado aqui, nem sei quem que é, parece que é um ex-procurador, falou o seguinte: acordei sentindo que a liberdade não é absoluta, então eu vou cortar toda a sua liberdade. Né? Nós temos essas pérolas, né? Um gaiato inventou uma frase de efeito: a liberdade não é absoluta. Não tem lei que diga que a liberdade não é absoluta. Isso daí é um truque de golpistas para cortar os seus direitos. Foi assim com o direito de greve. O direito de greve não é absoluto. Não. O direito de greve, se é direito, é absoluto. Pode fazer greve. Mas pode fazer greve num hospital? Pode. Pode fazer greve no pronto-socorro do hospital? Pode, lógico. Pode fazer qualquer greve. O direito de greve garante essa greve. Mas se parar o transporte, como é que as pessoas vão trabalhar? Não vão. Se a Petrobras entrar em greve, vai faltar gás de cozinha, que foi o argumento do Fernando Henrique Cardoso, em 95, para esmagar os sindicatos petroleiros. Veja, está faltando gás de cozinha porque ninguém tem dinheiro para comprar. E ninguém fala nada. Né? Quando é a greve, aí não pode faltar gás de cozinha. Quando o gás de cozinha vai a R$500 o bujão, ninguém se preocupa. É tudo uma farsa. Os direitos democráticos essenciais, ou eles são integrais, ou eles não são um direito. Ou você tem o direito de falar, ou você não tem o direito de falar. Não tem meio termo. Ou você tem o direito de fazer greve, ou você não tem o direito de fazer greve. O problema é esse. É assim. Ou a polícia não pode entrar na sua casa depois das 6 horas da tarde, ou então ela pode entrar, não tem meio termo. Os direitos têm que ser direitos integrais. Nós temos que desmascarar essa farsa desses vigaristas, porque o cidadão que fala isso é um vigarista. Né?
O cidadão que falou que o direito à liberdade de expressão não é absoluta, ele falou o seguinte: não adianta falar que vão fechar jornal porque a Folha de São Paulo não faz essas coisas. Veja, vai ser desonesto assim, o PCC é mais honesto do que isso. Né? O gabinete do ódio do Bolsonaro é muito mais normal do que essa declaração dele. Se existe gente que mente despudoradamente, sem freio, são esses jornais. Então, nós não devemos acreditar nessas coisas, nós temos que partir para uma ofensiva. Nós precisamos ter uma política geral de mobilização. Né? Nós temos que levantar as questões-chave. Aqui, o que está em jogo é o seguinte, companheiros. Ou nós criamos um movimento real dos trabalhadores, dos setores democráticos da classe média, como o movimento estudantil e outros, contra, né, as mazelas do capitalismo, contra o imperialismo, contra o regime político antidemocrático, o país vai cair na mão da extrema-direita. Porque a esquerda já entregou a rapadura. Né? A aliança deles com os golpistas, alegando que o Bolsonaro isso, que o Bolsonaro aquilo, é uma capitulação total. Então nós temos que chamar os militantes da esquerda a romper com essa política. Nada de ficar a reboque de PSDB, de político burguês picareta do imperialismo, porque eles seriam contra o Bolsonaro. Eles nem são contra o Bolsonaro. Se o Bolsonaro ganhar a eleição, são eles que vão apoiar o Bolsonaro, como eles fizeram agora. Porque quem dá o voto do Bolsonaro no Congresso Nacional é a maioria do MDB, a maioria do PSDB, a maioria do DEM. Eles é que são. O pessoal fala o centrão. O centrão é um determinado grupo. O PSDB, 80% dos deputados votou com o Bolsonaro em tudo. É uma farsa. Nós não podemos permitir, né, que a política, que a tática política seja fundada sobre uma farsa. Nós temos que denunciar. E, né, eu tenho convicção de que nós podemos ter uma certa dificuldade, né, mas nós temos todas as condições e nós vamos criar um amplo movimento. Né? Nós temos que criar esse movimento, quaisquer que sejam as dificuldades iniciais de fazer isso daí. Vamos procurar criar esse movimento imediatamente na luta por essas questões, na defesa da candidatura do Lula, com todos os problemas que ela apresenta. Né? Vamos levar adiante essa luta de uma maneira muito intensa. Nós vamos superar os obstáculos e nós vamos efetivamente, né, construir uma alternativa política real para a classe trabalhadora e todo mundo que quer defender, né, a existência do país. A existência do país está ameaçado, que quer defender os interesses reais do povo brasileiro, que quer defender a economia nacional contra o imperialismo, que quer defender que o petróleo tem que ser 100% brasileiro, que a eletricidade tem que ser 100% brasileira e estatal, que nós precisamos reverter o processo de privatização do ensino, da saúde e tudo mais. Não há, companheiros, nenhuma via intermediária. Esse negócio de que com jeitinho nós vamos corrigir o Brasil, isso não existe. Não tem jeitinho, porque o pessoal que está lá, eles só entendem uma linguagem, que é a linguagem da força dos trabalhadores, da maioria do povo mobilizado. Companheiros, bom, nós
Antes da gente dar por concluída essa etapa do nosso trabalho da conferência, queria passar alguns informes, recados breves. Primeiro, pediram para avisar aqui, não sei se foi localizado, alguém perdeu um cartão. Já localizaram? Ótimo, beleza. Qualquer coisa que seja encontrado, o pessoal entregue lá na organização, como foi feito agora, e para encaminhar. Bom, segundo, eu falei, a gente já avisou aqui, deu o início, o recado no começo, só fazer uma retificação. Amanhã, 10 horas, nossos trabalhos vão ser feitos no auditório da PUESP, lá na Praça da República, bem próximo daqui, né, 3, 4 quadras daqui, mas do outro lado da Avenida Ipiranga, né, do outro lado da praça. Então, a partir das 10 horas, nós temos começar cedo, porque nós temos um trabalho intenso, né, e tem caravanas de várias regiões do país que tem hora para ir embora no final do dia, né, então vamos começar às 10 horas, o pessoal que precisa tomar café chega antes, né, toma café ali na região, tem o pessoal que está alojado, acho que tem café no próprio local onde o pessoal está alojado, confere a organização. E então não tem motivo para a gente se atrasar, né, nós estamos terminando cedo, então todo mundo amanhã às 10 horas, lá a postos no auditório da PUESP. Por último, o companheiro Rafael, do Rio de Janeiro, os companheiros encaminharam aqui um bolinho, o que eles encontraram na região aqui, para o companheiro Rui. A gente não vai partir aqui, porque não pode ser servido no local, e o companheiro, então, leva para compartilhar com os seus. Mais uma vez, os parabéns da nossa conferência, aí, o companheiro Rui Pimenta, e amanhã a gente se encontra às 10 horas para dar prosseguimento, ok? Partido! Partido!